Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos, mais uma vez, prontos a começar esse momento de reflexão matinal e você é nosso convidado todo especial. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por me conceder o privilégio de estar ao seu lado neste momento de reflexão. E o meu desejo de coração, você sabe, é que esta palavra de alguma forma faça diferença na sua vida, seja útil no seu caminhar. Quero agora me dirigir aos aniversariantes deste dia, para dizer que a vocês dedico um abraço especial de nossa igreja, com muito carinho, com muito amor, e com a expectativa de que Deus dirija os seus passos, o seu caminhar e realize a sua vontade no seu viver. A todos, portanto, o convite é que estudemos juntos a palavra de Deus, e hoje eu quero mais uma vez fazer referência ao material dos 100 dias que impactarão o Brasil, material produzido pela Junta de Missões Nacionais, que tem proposto que até o final de julho os batistas de todo o Brasil se empenhem na oração pela pátria e na evangelização da nossa nação. Entre outras coisas, o projeto inclui a apresentação de 100 devocionais diárias, justamente para cada um desses dias, e hoje a devocional proposta para esse dia foi escrita pela nossa irmã Cleusa Piragini, esposa do pastor Pascoal Piragini, pastor Pascoal, que é presidente da Convenção Batista Brasileira. E a irmã Cleusa faz referência a um tema muito interessante, gostaria de refletir com você sobre isso, chamando sua atenção para a leitura do versículo 36 de João, capítulo 8. Acompanhe comigo este breve versículo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu amigo, esse versículo está num contexto de algumas outras palavras proferidas por Jesus, talvez você as conheça. Jesus começou a falar sobre escravidão e liberdade. Alguns começavam a protestar que eles jamais foram escravos, eram descendência de Abraão. Jesus desconsidera essa preocupação meramente histórica e vai ao ponto. Ele quer falar sobre a escravidão do pecado. E ele diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se juntarmos esta expressão de Jesus Cristo com a declaração do apóstolo Paulo em Romanos 3, 23, segundo a qual todos pecaram, chegaremos à óbvia conclusão de que todos passaram a estar escravizados pelo pecado. E é interessante o poder escravizador que o pecado tem. Refletindo um pouquinho sobre isso, eu queria chamar a sua atenção para um dos mais claros indicadores desse fato, que são os vícios. Os vícios são a face mais patente, mais clara dessa característica do pecado. O pecado escraviza. Daí a grande dificuldade das pessoas para se libertarem dos vícios. E a verdade é que ainda que elas se libertem de determinado vício, obviamente jamais se libertarão de forma plena do pecado de um modo geral. Mas os vícios são uma indicação muito clara. Nós temos nos preocupado muito, e a nação brasileira tem estado alarmada diante, por exemplo, do problema das drogas. Lamentavelmente, no Brasil, conquanto o tráfico de drogas seja ainda condenado, o consumo não o é. E enquanto há consumidores, sempre haverá traficantes. E quanto mais nós tentamos reprimir o tráfico, mais oneroso se torna a produção e o comércio das drogas, e com isso, às vezes, a droga se torna uma forma de enriquecimento ainda maior para aqueles que lidam com ela. A verdade é que essas tentativas de repressão têm sido frustradas por um motivo muito simples: a dificuldade que as pessoas têm para se libertar das drogas, uma vez envolvidas por elas. Especificamente, nós lidamos com o problema do crack. E é assustador perceber o modo como o crack tem atingido praticamente todas as cidades do Brasil. E tem atingido de forma preocupante porque é muito rápido o processo pelo qual o usuário se torna dependente. E uma vez dependente, ele passa a fazer qualquer coisa para manter o seu vício. E o qualquer coisa inclui o roubo à própria família. Inclui, em alguns casos, o assassinato de membros da família. Inclui, em outros casos, o roubo a outras pessoas, o latrocínio, inclusive. A verdade é que, em alguns casos, em algumas situações, quando o usuário não tem mais como pagar pela droga, ele mesmo é morto pelo próprio traficante.
para que se mantenha a norma e a regra da necessidade e obrigatoriedade do pagamento. São situações aterradoras, são situações tristes, são situações dolorosas. Basta conhecer um pouco mais de perto a história de vida de algum viciado, ou a história de vida dos viciados de um modo geral, para perceber a face mais cruel dessa escravidão a que leva o pecado. E é por isso que hoje a Junta de Missões Nacionais tem promovido projetos gigantescos como aquilo que tem sido chamado de Cristolândia, que começou na Cracolândia em São Paulo, depois no Rio, está já se implantando o projeto Cristolândia também no Recife e em várias outras capitais do Brasil. Exatamente, porque as palavras que lemos inicialmente são palavras de Jesus. O Jesus que declara que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, continua seu raciocínio e finalmente afirma: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho de Deus veio para isso. Veio ao mundo justamente para proporcionar libertação. Isto é verdade, inclusive, em relação aos mais terríveis estados de escravidão no envolvimento com drogas. Tenho conhecido de perto pessoas que estavam envolvidas terrivelmente por vícios e drogas como crack ou outras drogas mais pesadas e que hoje estão plenamente restauradas por Cristo Jesus. Pessoas que hoje ministram a viciados, pessoas que lideram o trabalho de recuperação de viciados. Essas pessoas são justamente pessoas outrora envolvidas pelos vícios, escravizadas pelo pecado e restauradas por Cristo Jesus. Sim, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se isso é verdade em relação aos vícios mais terríveis, isso é verdade em relação à sua vida, qualquer que seja a sua relação com o pecado. Todos somos pecadores. Esta é a triste notícia. O pecado escraviza, e esta é uma notícia ainda mais cruel. Mas há uma boa nova encontrada nas Escrituras. Se o Filho de Deus nos liberta, somos verdadeiramente livres. Experimente a liberdade que há em Jesus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela clareza da Tua palavra e pelo modo como ela nos ensina que é possível encontrar esperança em Cristo Jesus. Eu te peço por aqueles que estão envolvidos nos mais terríveis vícios. Ó Pai, concede-lhes em Cristo Jesus a oportunidade e por Cristo Jesus o poder, para que eles sejam libertos e se tornem vencedores. Quero te pedir agora, Senhor, por todos quantos nos assistem neste instante, que Tu os ajudes, Senhor, em sua relação com o pecado, que eles sejam vencedores e libertos por meio de Cristo Jesus, por quem oramos. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol, quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adilin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adilin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adilin. Experiência de